Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais um evento da segunda edição de PASSE, intitulado Economia e Atualidades. Esta é uma ação de extensão coordenada pelas professoras Andréia Brasil e Ailimar Jerônimo. Eu sou aluna do curso de Ciências Econômicas da UFAM, no primeiro período, e esse é o meu colega de curso, Matheus, e a nossa professora convidada. Eu sou Marinilde Versosa, sou professora do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas e já venho trabalhando há algum tempo com o tema Economia Solidária, né? Tenho mestrado na área de desenvolvimento regional, no qual eu trabalhei também com Economia Solidária e dei prosseguimento no meu doutorado, né? Fiz lá em Sociedade e Cultura da Amazônia. Então, a economia solidária é um tema que ela já tem algum tempo aí presente na minha vida acadêmica. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, a gente quer saber um pouco mais da sua área de atuação e como a economia solidária se aplica no que a senhora trabalha. Eu que agradeço o convite das professoras Andréia e Elimar, coordenadoras do projeto. Agradeço aos alunos que estão participando desse programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Economia solidária é um tema muito importante que a gente discute, né? E nas aulas, num programa como esse que vocês estão realizando. Então, quando a gente fala de economia solidária, a primeira ideia que se tem é que parece ser um tema do mundo contemporâneo. E, na verdade, a gente vai observar que ele vai surgir, ele tem suas raízes ainda no século XIX, né? E a gente vai observar também aqui no decorrer do debate que é um tema que ele vai surgir muito a partir de uma crise no mundo do trabalho. Foi assim lá na Inglaterra, onde ela vai surgir lá, na criação da primeira cooperativa que surgiu no mundo, né? Dos próprios de Rochdale, né? Em 1844. Então, nessa época, a gente está falando de uma época da expansão industrial, né, na Inglaterra, que posteriormente vai se estender por toda a Europa, pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que ela se expande, o processo da industrialização, aí nesse meio surge o capitalismo que vai se consolidar enquanto sistema econômico, né? E aí, apesar de todo o desenvolvimento que ele traz, que ele promove, mas ele também traz as suas contradições, ele traz as suas mazelas. E uma delas é a grande expropriação de trabalhadores do mercado formal de trabalho, né? Então, a economia solidária ela vai surgir aí, né, nesse contexto, como uma proposta, como uma reação a essa forma de produzir que exclui e expropria uma massa de trabalhadores. Sim, era isso mesmo que eu ia falar, que a economia solidária ela surge realmente como uma reação à industrialização que estava acontecendo na Inglaterra naquela época e à forma de capitalismo, aquela industrialização e houve um aumento do desemprego naquela época justamente pela falta de, como posso dizer, uma falta de estrutura nas indústrias, e isso que vai justamente dar início, vai causar essa reação para o início da economia solidária. Exatamente. Então, é uma resposta a tudo isso, porque nesse momento a gente está falando de um contexto aí onde a gente vê uma massa de trabalhadores que migram do campo para a cidade, e aí em busca de um emprego, mas nem sempre a indústria ela é capaz de abarcar toda essa quantidade de trabalhadores.
Então, mas também o que fazer dessas pessoas, né? Que estratégia utilizar para que essas pessoas que estão fora desse mercado, elas precisam sobreviver. Então, a economia solidária, ela se coloca como uma estratégia e como resposta a desenvolver alguns mecanismos que possam integrar essas pessoas, promover uma espécie de emancipação socioeconômica desses trabalhadores que estão expropriados do mercado formal de trabalho. E também tem justamente essa questão da urbanização. Houve uma urbanização muito... Ela cresceu de uma forma muito rápida. E desordenada. E desordenada, sim. E tem a questão também das pessoas que moram nas áreas rurais. Essa é uma pergunta que eu vou fazer mais para frente. Mas basicamente aqui no país como que ela está estruturada. Eu estava vendo que esse termo economia solidária, eu acho que ele só existe aqui no Brasil. Lá fora eu acho que tem outro nome para isso. Mas como é que ele está estruturado aqui no Brasil, a economia solidária? Bem, olha, como eu falei anteriormente, a economia solidária ela emerge fortemente nessa crise do trabalho. E no Brasil também ela não foi diferente, né? Ela teve sua expansão, sobretudo na década de 90, quando a gente observa aí que o Brasil passava por uma reestruturação produtiva. É o momento em que o país ele abre a sua economia, ele propriamente entra nessa economia globalizada, há uma reestruturação das indústrias, né, com grande automação do processo das indústrias no país, e com isso se tem aí uma massa de desempregados, né? A automação dando lugar à mão de obra humana. Então, é nesse momento também que ela vai surgir aí no país, e ela vai surgir, sobretudo, a partir da iniciativa dos movimentos populares, né? E aí a gente tem aí os sindicatos dos trabalhadores, a gente tem a Central Única dos Trabalhadores, então que vão se organizar para que eles possam reivindicar até mesmo políticas voltadas para esses grupos de trabalhadores que estavam fora do mercado, assim também com aqueles que estavam, que compunham aí ao grande mercado da informalidade no país. Então, nesse contexto também, que a gente tem a criação aí da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que vem dar aí um suporte muito grande, né? E a gente vê surgir aí um grande número de chamados empreendimentos econômicos solidários. Também aí que vai pautar-se a partir dos princípios da autogestão, né, da cooperação. E aí a gente vê também, nesse processo de reestruturação industrial, a gente vê muito as pequenas empresas fechando as portas, não é? E aí o próprio Estado, ele vai agir no sentido de pegar esses empreendimentos e colocar sobre a gestão dos trabalhadores. Então, isso foi um período que houve um crescimento e um fortalecimento da economia solidária no Brasil, né? A partir dessas iniciativas e assim, do ponto de vista de política de Estado, a criação da Secretaria de Economia Solidária, ela foi muito importante e conseguiu, digamos assim, mitigar esse crescente número de desocupados no país. Então, ela foi muito importante nesse período. A economia solidária, ela teve a sua importância, e a gente vê aí nos anos, a partir de 2005, a gente vê a criação assim, desses empreendimentos, chegando aí mais de 20 mil empreendimentos econômicos solidários, aí se a gente for contabilizar do período de 2005 até 2007, em todo o Brasil. E também tem essa questão da região norte, mas em foco aqui no Amazonas. De que forma a economia solidária tem gerado algum tipo de resultado em nossa economia?
Bem, olha, eu vou falar um pouco a partir da minha experiência, né? É, o meu contato com a economia solidária, ela nasce desde o meu mestrado, quando eu estudei a Associação dos Meliponicultores do município de Boa Vista do Ramos, aqui no Baixo Amazonas. E eu continuei trabalhando essa temática no meu doutorado, só que aí eu fui trabalhar com uma associação já dos piscicultores, lá no município de Benjamin Constant, no Alto Solimões. Então, a partir daí, eu tenho vivenciado algumas experiências dentro dos princípios da economia solidária, né? Aí eu vejo que a economia solidária, ela é uma realidade aqui na nossa região, embora seja uma realidade que ela é invisibilizada. Talvez são poucas as pessoas, só quem está diretamente envolvido, trabalhando com esses grupos de trabalhadores, é que tenham a experiência e conheçam um pouco dessa realidade. Porque se você for ver, quando você trata da economia no Estado, você tem uma prioridade muito mais para o setor industrial. E essas pessoas que estão em nível trabalhando muito mais no setor primário, no setor de serviços, você pouco ouve falar sobre isso, né? Mas eles têm um papel muito importante para a economia, sobretudo para a economia dos lugares onde eles estão vivendo. E a gente sabe que a gente tem um perfil de trabalhadores na nossa região que eles atuam, eles não são só, digamos, agricultores familiares, eles são de tudo um pouco. Eles são coletores, eles são pescadores, eles são agricultores. Então, todas essas atividades juntas é que vão formar a renda dessas famílias, né? Então, a economia solidária, como eles trabalham nesses moldes da economia solidária, elas têm um papel fundamental na renda dessas famílias. Elas contribuem na formação da renda dessas famílias, embora muitas vezes ela seja somente uma renda complementar. Porque aí também vem as outras questões, os repasses do governo, essas outras rendas complementares. Mas ela ainda é muito forte aí e sobretudo, aí também são elas que trabalham, que abastecem o mercado local, sobretudo das comunidades da nossa região. E aqui no Amazonas a gente viu que houve uma crise, né, de desemprego, principalmente em decorrência dos últimos anos de pandemia. E como que a economia solidária ela poderia agir em situações como essa? Não só da pandemia, mas de outras crises de desemprego que já aconteceram. Pois é, como eu falei anteriormente, né? Então ela propõe essa forma alternativa a partir de organizar grupos que vão produzir voltados para a coletividade, voltadas para a organização desses grupos em rede, e a partir daí eles podem se fortalecer, inclusive para escoar a sua produção, para produzir uma produção para o mercado. Mas a gente sabe, né, que não é fácil você enfrentar um mercado de competitividade. Então, a partir dessas relações, dessas redes e também das parcerias, né, entre público e privado, elas são muito importantes para que esses grupos possam se organizar, para que elas possam produzir, digamos assim, que essa cadeia ela possa estar organizada e esses elos eles possam estar organizados de forma que eles possam fluir e essas produções elas possam chegar até o mercado. Porque a gente vive numa região que o produtor, muitas vezes ele diz, eu vou produzir, mas para que mercado eu vou produzir? Para onde eu vou escoar essa produção? E aí a gente tem aquela problemática que é a logística, né? Nós temos essa dificuldade. Então, o produtor, sem essas parcerias, ele não tem como produzir para esse mercado, ele não tem como enfrentar esse mercado. Então, a partir desse molde da economia solidária, é que vai impulsionar
esse trabalho e o resultado disso, que é a renda para esses trabalhadores, né? Sim, e o Amazonas ele tem justamente esse problema de logística, né? A nossa região é uma região muito distante e para chegar aqui é bem difícil. Isso dificultaria esse trabalho que a economia solidária tenta aplicar? Olha, dificulta e muito. Eu vou explicar isso a partir da minha experiência, como eu falei. Lá na comunidade que eu estudei, nas comunidades do Baixo Amazonas, que trabalham com a meliponicultura, eles começaram como uma associação e hoje eles são uma cooperativa, mas que isso foi em 2005, e eles vêm com o trabalho nessa parceria, muitas vezes com o Estado, com o próprio SEBRAE, com o IDAM, com as prefeituras locais. Então, essas parcerias é que deram condições para que essa produção hoje ela chegasse já em nível nacional, né? Que desse condições, inclusive, para que eles montassem uma fábrica que faz o embasamento desse mel para poder ser vendido no mercado nacional. Porque, além dessa questão da logística, também é preciso melhorar a qualidade desses produtos. E a gente sabe que essa qualidade, ela perpassa por inovações, né? Por algumas inovações. A tecnologia, ela precisa estar presente, e a gente sabe que, né, que nem sempre você tem acesso rápido a tudo isso. Daí a importância dessas parcerias. Então, lá hoje, eles já estão trabalhando, já não mais como uma associação, mas uma cooperativa, que já consegue produzir esse mel, consegue participar de várias feiras em níveis nacionais, e em vários estados, aqui em Manaus também. E aí o papel do IDAM foi importante, do próprio SEBRAE nesse processo, prestando também a assistência técnica. Então, isso melhorou bastante aí, e a inserção desses produtores nesse mercado, ofertando seus produtos. A gente vê que é um cooperativismo forte, né? É algo mais entre as pessoas mesmo, mas da parte do governo, o que tem sido feito especificamente aqui no estado do Amazonas para promover a economia solidária? Eu sempre procuro pensar, né, de que forma a gente enxerga a economia solidária presente na política do Estado, né? E a gente não percebe, não vê aí, quando você passa para analisar, uma política voltada para isso, uma política consolidada por parte do Estado. Eu acho que isso é um fator também que dificulta, né? Então, o máximo que você vê aí, em termos de Manaus, a gente tem a prefeitura, e eu vou olhar aqui, no caso, a prefeitura, ela tem uma Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, né, que é uma secretaria que presta uma assistência a esses produtores, e por parte do Estado, a gente tem a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, né, que trabalha muito mais voltada, digamos, para ceder aqueles espaços. A gente tem, por exemplo, os espaços das galerias, né, que esses vendedores, ali eles estão organizados em forma de associação e que trabalham nessa parceria aí para vender os seus produtos nessas galerias. Você não vê uma política assim para todo o estado, né? E quando eu estava, inclusive, fazendo a minha pesquisa lá em Benjamin Constant, dos problemas que eu pude detectar lá foi justamente isso, que eram 108 famílias que trabalhavam na criação de peixe, né? E que, por um dado momento, eles conseguiram ter uma produção bastante relevante, chegando a abastecer os supermercados aqui em Manaus. Mas eles não conseguiram permanecer por muito tempo por conta dessa logística de transporte. Sairia muito caro você transportar toda essa produção
nesses chamados barcos de recreio, né? Não tinha câmaras frigoríficas para trazer essa produção, e isso acabava que o custo de transporte acabava impactando na renda desses produtores, numa renda mínima para esses produtores, ao ponto deles chegarem e não ter mais condições de transportar esse produto até o mercado, que era o mercado de Manaus. Então, se houvesse uma política por parte do Estado, certamente isso poderia ter sido diferente, seria um cenário diferente. Acabou que essa produção, hoje ela é vendida ali no mercado local e também no mercado ali no país próximo, que é a Colômbia ali em Letícia. Porque para o produtor é muito mais vantajoso em termos de renda, quer dizer, ele vender essa sua produção ali próximo do que trazer para Manaus. E a gente sabe que a produção de piscicultura, que é produzida no estado, não consegue abastecer o mercado de Manaus. Tem que vir de Roraima, tem que vir de Rondônia. E aqui a gente tem, quer dizer, uma vocação para isso, uma vocação, inclusive, a própria natureza, ela favorece isso. Mas aí a gente se depara aí com essas questões. A gente não vê uma vontade política maior para atender esses grupos de trabalhadores. A vocação natural do Amazonas facilitaria a aplicação da economia solidária? Como a gente está vendo, né, aqui na nossa região, no estado, a gente tem muitos grupos que eles estão envolvidos nesse processo de economia solidária. São agricultores familiares, como eu falei ainda há pouco, são extratores, são coletores, né? Então, que formam aí esse grupo diverso. Então, e eles trabalham muito a partir dessa vocação que a gente tem, que o próprio meio ambiente ele oferece, né? A partir dos recursos naturais. Eu falei ainda há pouco da piscicultura, a gente tem, aí o estado do Amazonas, ele tem grandes espelhos d'água que são propícios para criar o peixe cativeiro. Né? Aí a água, o pH da água, o pH doce, né? que facilita o processo de criação de peixe cativeiro. Aí a gente tem grupos muito fortemente que sobrevivem do artesanato, sobretudo as comunidades indígenas. Né? E falando nisso, eu vim com esse colar aqui para homenagear aí as mulheres ticunas, lá do Alto de Solimões. É uma associação que eu também tive a oportunidade de conhecer e fazer alguns trabalhos de pesquisa lá junto a essa comunidade, a chamada Comunidade Bom Caminho, lá no município de Benjamin Constant. E aí vocês podem observar a matéria-prima dessa bijuteria, aqui desse artesanato indígena, são as sementes que são coletadas na própria floresta. Né? Essa aqui é a palha do tucum, né? Que também é retirado da floresta. Né? Esse aqui também, né? Que faz a corrente, é do tucum. Né? Aqui também outros... Essas são as minhas bijuterias que eu ganhei de presente lá. É tudo artesanato ticuna. Também, olha, tudo feito de semente, coletado da própria floresta. Aqui do mesmo jeito. Olha aqui. É a semente, as sementes, e aí que passa por um processo para colorir, que essa é uma tinta também que é tirada da floresta. Você vê aí a vocação, a própria matéria-prima que se retira para trabalhar, tudo a floresta que fornece. Né? A mesma coisa, a gente tem aqui essa bolsa, olha, essa bolsa é o tucum, matéria-prima, e essa tala que é arumã, também retirado da floresta. Aí a gente já percebe que como a própria natureza, ela facilita tudo isso para esses grupos de trabalhadores. Sim, e aqui no Amazonas a gente vê muito essa questão de
do artesanato, de pequenos produtores, de produções de subsistência. E, e eu queria saber de que forma que a economia solidária ela estabelece essa relação com essas pessoas e como que ela poderia ajudar na melhoria das suas produções. Toda essa questão do artesanato, quanto também da questão da piscicultura, das agriculturas familiares. Eu vou falar um pouco da experiência e do que eu conheci aqui em Manaus, né? A gente tem aí uma rede de trabalhadores que estão envolvidos nesse sistema de economia solidária, onde esses trabalhadores eles têm um apoio muito forte aí da Arquidiocese de Manaus, né? Junto com a Caritas. Então, que inclusive ela surge lá nas comunidades. E hoje eu posso citar como experiência aí, que é uma rede que cresceu nos últimos anos, né? Que é a rede chamada Rede Biribá, que ela está localizada lá no bairro Alfredo Nascimento, né? Que é um bairro que tem hoje quase 1 milhão de pessoas, né? Que moram ali naquele bairro, naquela região, região norte, né? Então, essa rede Biribá, ela envolve aí um contingente de pessoas e que hoje está trabalhando naquele modelo da economia solidária que é o consumo consciente, né? O consumo solidário, que ela produz hoje para abastecer a própria região. E aí, eu gostaria de citar aqui alguns desses grupos que estão envolvidos, né? Vocês vão observar que é um grupo bem diverso. Temos aí a AIMAV Jovem, né? Que é um grupo formado da etnia Cocama, né? que já moram aqui em Manaus, mas que formaram esse grupo, e esse grupo ele produz artesanato indígena, e esses artesanatos eles são vendidos lá na comunidade, mas também em todas essas feiras que tem aqui na capital. E a gente tem também o chamado Samba Ambiental, que produz sabão, né? Sabão a partir do reaproveitamento do óleo doméstico. E aí eles vão comercializam nas feiras lá da Eduardo Ribeiro, nas feiras do próprio bairro, né? E aí tem o Pedroca Artesanato, né? Ele produz velas, esse grupo, ele produz vela regional, né? E velas decorativas, inclusive as próprias paróquias, elas compram essas velas, né? E também nas feiras, né? Em eventos religiosos, tudo eles são comercializados, né? Esses produtos. Aí tem a mulher revolucionária, a mulher revolução, né? Que essas mulheres, elas trabalham confeccionando uniformes para as escolas lá do bairro. Ou seja, a gente vê que a renda ela está circulando ali no próprio bairro, né? E aí tem a Artes Regional da Amazônia, que também ela confecciona produtos já com a marca indígena, e isso tem uma grande aceitação, não só aqui no mercado local, mas no mercado nacional e até mercado internacional, né? Ainda há pouco eu falei das mulheres ticunas que produzem esse artesanato, hoje elas vendem para fora do país, vendem aqui em Manaus, vendem para outras regiões do Brasil, né? E elas têm uma parceria muito forte aí com o Sebrae, que tem ajudado muito elas aí nessa forma de escoar esses produtos, né? E ainda lá no Armando Mendes, no Alfredo Nascimento, melhor dizendo, aí nós temos lá a Oca da Juventude, que eles produzem vassouras com a matéria-prima daqueles produtos PET, né? De garrafa PET. E aí eu também comercializando no bairro e também nos mercadinhos dos vários bairros de Manaus, né? E aí as Mulheres Solidárias em Ação, que também trabalham com costura criativa, né? Com acessórios de moda,
e a mulher superação, né? Essa é muito interessante, que elas, como elas nasceram ali dentro dessas comunidades, a partir das iniciativas das comunidades católicas, nas paróquias, e aí elas passaram a produzir hoste. E hoje elas produzem hoste para todas as igrejas, para todas as comunidades, né? Das paróquias de Manaus, né? É bem interessante o trabalho delas, a Cupim da Amazônia, né, que atua com produtos fitoterápicos, óleo, aromas, produz shampoo, sabonete, né? E a COP Tarumã, que é a Cooperativa de Agricultura Familiar, que trabalha com agricultura familiar, e a produção é vendida nas feiras de Manaus. Aí vocês podem observar que é uma rede de trabalhadores que estão envolvidos nessa economia solidária e que elas estão produzindo renda para as famílias, e essa renda está circulando no próprio bairro, né? E a partir daquilo que a própria natureza, como é o caso do artesanato, né? E a partir de reaproveitamento, como é o caso do óleo doméstico, né? Então a gente percebe aí que é uma produção voltada para uma produção sustentável, né? Então a gente vê a importância desse trabalho que é desenvolvido. E ao mesmo tempo que a igreja ela tem esse papel, sobretudo a partir da Caritas, ela trabalha no sentido de fortalecer esses grupos, e ela promove seminários, promove fóruns, e que vai aí no sentido de trabalhar essa cultura voltado para o social, voltado para o coletivo também. Então, isso é muito importante aqui, e a gente vê pelas experiências que isso tem surtido um efeito bem positivo a partir dessas experiências. Essa questão da sustentabilidade é algo que eu vi que é bem recorrente na economia solidária, e de que forma, então, ela poderia reduzir os impactos ambientais gerados pelas indústrias aqui no Amazonas? Exatamente dessa forma como eu te falei. Então, é uma produção que não é voltada para essa superexploração dos recursos, né? E a gente vê também que essas comunidades, ao mesmo tempo que elas como eu expliquei, a renda ela é composta por essas múltiplas atividades, que não é voltada simplesmente, digamos assim, eu vou explorar esse recurso até o seu esgotamento. Não, há essa alternância, né? E assim, como eu falei, essas sementes, sementes que eles usam do artesanato, essa matéria-prima, que é encontrado na floresta, são coletadas, né, na floresta, e que é claro que os povos indígenas eles têm uma cultura própria, e eles trabalham também no sentido que eles têm uma relação muito forte com a natureza. Eles não veem a natureza no sentido de só explorar o seu recurso, eles veem que a natureza é provedora do seu próprio sustento, eles têm essa relação de afetividade com a natureza. Então, isso também é um fator que propicia essa preservação dos recursos. Sim, é algo que a senhora falou um pouco, que eu realmente já vi muito bolsas exatamente como essa sendo levadas para fora do país, e a gente vê que eles realmente dão um valor para essa bolsa, não só fora do país, mas aqui dentro mesmo. E o que a senhora acha que pode gerar para ver a senhora acha que existe um bloqueio dessa... que aqui na nossa região, a senhora acha que as pessoas não dão valor a isso? Que existe esse bloqueio? Não, porque eu vejo assim, a gente precisa também falar mais disso e dizer a importância que isso tem na vida desses grupos, desses trabalhadores, né? E outra coisa, essa produção, ainda há pouco eu estava falando, ela sempre, nunca foi valorizada. Eu estou explicando uma vez isso porque quando eu tive contato com a AMATU, que é a Associação
das mulheres ticuna, e quando eu fui saber da história, como é que começou, aí a presidente me relatou que antes o que eles produziam não tinha valor nenhum. Alguém chegava lá e dizia bem assim, eu quero trocar isso aqui com roupa usada, por exemplo. Né? E assim, não havia uma valorização desse trabalho. Né? E aí, a partir do momento que eles se organizaram em associação, que eles firmaram parcerias, sobretudo com o Sebrae, inclusive isso aqui passou a ter um valor agregado, que antes a gente podia, talvez seja ainda isso, um entrave no que você falou, você via assim que não tinha um toque mais refinado desses artefatos indígenas. Então, a partir do momento que eles fazem essa parceria, há toda uma formação, uma assistência técnica no sentido de agregar valor a esses produtos, e foi a partir daí que esses produtos começam a ser inseridos e ser mais valorizados no mercado. Então, nesse ponto, essas parcerias elas têm um papel muito importante e fundamental aí para ajudar esses grupos de trabalhadores. E, bom, e para finalizar, o que a senhora recomenda para quem quer se especializar nessa área, para quem quiser buscar mais, para quem quiser estudar mais a fundo essa questão da economia solidária? Pode ser os alunos aqui da UFAM, ou até mesmo pessoas de fora que não estão envolvidas com o meio acadêmico? Olha, eu vejo, muitas vezes a gente tende a falar de uma economia só voltada para essa economia do capitalismo, né? E eu acho que a economia solidária, ela vem aí mostrar que existem outras formas de vida que vão além desse capitalismo que a gente está acostumado. E eu acho que as experiências aqui da nossa região, elas dizem tudo. Né? Elas dizem tudo aí. E são experiências que têm mudado a vida das pessoas, que tem, de algum modo, vem dando dignidade, vem reinserindo essas pessoas aí numa forma de que elas tenham também de onde tirar o seu sustento, ainda que seja de uma forma que para elas também não seja, digamos, elas não veem, digamos que elas vão se inserir aí numa forma de ganhar, de ter muito lucro, mas que isso possa dar um pouco de dignidade e que o seu próprio trabalho ele seja reconhecido. Né? São essas as aspirações que eu posso perceber aí nesses grupos com que eu tive essas experiências de economia solidária. Né? Então, eles querem uma vida, não uma vida, digamos assim, de tanto luxo, mas que ela possa propiciar um sustento digno e que o seu trabalho ele possa ser valorizado, ele possa ser reconhecido. Né? Então, é isso que eu posso perceber da realidade desses grupos. Obrigada, professora. Estamos muito contentes pela sua visita e pela entrevista também, cheia de conhecimentos. E obrigada. Obrigada.